Olá, internautas, bom dia a você que está acompanhando a nossa programação. Estamos apresentando mais um programa da série Personalidades em Destaque. Hoje, dia 2 de dezembro de 2010, temos a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios o empresário Horst Gitz. Ele veio contar a sua história e falar de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista estará sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em tempo real na nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br ou através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Horst Gitz, obrigado pela sua presença, uma satisfação ter aqui conosco. Bom dia, Evandro, bom dia aos internautas aí do JMTV, é uma satisfação enorme estar aqui no seu programa. Horst, este programa, como conversamos anteriormente, ele tem como objetivo contar a história das pessoas que fazem a nossa região acontecer, que fazem história na nossa região. E para que os internautas possam conhecer um pouco já preliminarmente a sua história, a gente gostaria de deixar um espaço inicial para uma autoapresentação, fazendo a pergunta clássica do programa: quem é Horst Gitz? Horst Gitz, eu sou filho de Ingo Gitz e de Annelise Gitz, nascida Benek. Eu nasci em Blumenau, mas fui registrado aqui em Timbó, então eu sou timboense, sempre vivi aqui nessa cidade. Nascido 10 de fevereiro de 59, uma terça-feira de carnaval, por sinal, e iniciei meus estudos inicialmente no Jardim de Infância Santa Terezinha, que era ao lado da paróquia. Em seguida cursei o primário, como era denominado assim na época, no Polidoro Santiago, e o ginasial no Colégio Rui Barbosa. E em seguida eu fiz o científico em Blumenau, no Colégio Santo Antônio, e posteriormente sou formado em Administração de Empresas na FURB, Faculdade da Universidade de Blumenau. E iniciei os meus trabalhos, digamos assim, de 13 a 14 anos. O meu pai então montou uma pequena empresa chamada Inarmeg, existe hoje ainda, a empresa da família. Mas, porém, para que eu pudesse aprender algo, então ele era costume da época, nos imigrantes alemães, ele me colocou na empresa da família, a família Benek, que era cunhado do meu pai. Trabalhei lá por 8 meses como aprendiz e foi muito gratificante. Isso na época não tínhamos nem salário, era realmente para aprender uma profissão. E posso dizer que não me arrependo, para mim foi como se fosse uma universidade, porque para mim serviu, abriu meus horizontes e me trouxe essa intuição de iniciar um negócio próprio. Muito bem, então vamos agora começar a fazer um desdobramento, já contando lá dos primeiros tempos de vida. Horst, que lembrança você tem daquele período de Jardim de Infância, de Polidoro Santiago, onde você fez o primário? Quais eram as brincadeiras da época, professores que você pode destacar, amigos, talvez, de infância, que você lembra? Sim, foi muito gratificante, e Timbó era uma cidade pequena naquela época, mas o que mais rolava eram as peladas aí em campinhos de futebol. Por exemplo, tinha hoje a Decathlon Motos, existia ali um campinho de futebol onde nós nos concentrávamos aí próximo à casa do meu pai, que ele residia na Rua Chile, bairro dos Imigrantes, onde inclusive eu resido atualmente também, na Rua Barão do Rio Branco. E inclusive, Evandro, eu aprendi a nadar no Ribeirão Pomeranos, naquela época, um ribeirão com bastante água, onde nós brincávamos, nós os amigos, e hoje em dia, infelizmente, praticamente sem água e já poluído. É lamentável, né, que o progresso destrua uma área tão bonita como é aquela. Muito bem. E Horst, depois de você então fazer o jardim e estudar no Polidoro Santiago, aí você foi para outro colégio, né? Sim, exatamente. Fui para o Colégio Rui Barbosa. Foi muito gratificante lá, as amizades aumentaram,
os amigos na época, a gente se lembra, o Dida, né? Didier Walter Filho aí, grande amigo da gente, Henry Schitz, Eugênio Scoss, Norberto Rohem e demais outros companheiros nossos aí, Jair Prete, enfim, posso citar vários nomes aqui. E tínhamos na época umas peças de teatro que fazíamos, foi assim muito importante, foi excelente essa passagem pelo Colégio Rui Barbosa. Horst, eu sei que você é de uma família tradicional alemã, germânica. Nos primeiros tempos de vida, você já falava português ou aprendeu primeiro o alemão? Não, primeiro o alemão. Inclusive, os primeiros anos de vida, eu cuidava muito, eu ia todo dia na casa da minha avó, porque o meu avô faleceu muito cedo, ela vivia sozinha, então minha mãe me mandava lá ver como é que estava a Oma. Então, eu falava inicialmente o alemão, inclusive ficou um sotaque na minha pessoa, por esse motivo, e depois, quando ingressei no colégio, que a gente desenvolveu o português. E mantém até hoje a língua ainda? Eu falo sim até hoje, para mim foi gratificante saber falar o alemão, o que me ajudou inclusive depois nos meus negócios, quando montei minha empresa e a gente iniciou exportações, na área da exportação, que a gente vai poder falar mais tarde. Isso me ajudou muito o conhecimento da língua alemã. Nossa, eu gostaria que, até por uma questão de justiça, a gente sabe que teu pai, o seu Ingo Gitz, era uma pessoa com uma grande visão. E, inclusive, eu sei que, pela história dele, conheci ele, cheguei a conhecê-lo, ele era projetista de máquinas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Como é que era teu pai e assim, a convivência de vocês? Ok, meu pai, ele era um autodidata. Ele, na verdade, tinha só até o 4º ano primário, mas ele sempre estudou muito, trabalhou na Mitiza. Inclusive, ele inventou em 67, por aí, a sapata e a lâmina para o trator da esteira, né? Inicialmente de trilho de trem, e onde a Mitiza deu um salto, deu um boom assim, no crescimento, porque ela fabricava na época arados, puxados a tração animal, arruelas, tinha uma pequena fundição. Inclusive, eu tenho um bom conhecimento, porque nós morávamos ali próximo, inclusive finais de semana, as brincadeiras, nós corríamos ali dentro, nos fundos da Mitiza, que ficava no centro, aqui em Timbó, na época, na Avenida Nereu Ramos, né? E então nós tínhamos conhecimento de como funcionava a empresa, né? Eu não cheguei a trabalhar lá, mas depois o meu irmão, o Ingo Rubens, trabalhou com o pai lá alguns anos também. E o meu pai depois saiu da Mitiza e ele fundou a Inarmeg, Indústria de Artefatos de Metais Gitz Limitada, que hoje é administrada pelo meu irmão, o Rubens. Eu trabalhei lá daí 14 anos na empresa e para mim foi muito gratificante a gente poder acompanhar meu pai. E ele realmente era um inventor, ele gostava cada vez mais de inventar coisas novas. Para ele a palavra não dá para fazer não existia no dicionário dele. Então ele inventou várias máquinas, auxiliou muitas empresas aqui de Timbó, da região. Os sinos, por exemplo, aqui da Igreja Evangélica, foi construído ali por ele. Máquinas de fazer grampos de roupa. As primeiras máquinas, por exemplo, faziam 32 molas por minuto. As últimas que ele fez chegou a 122 molas por minuto. Então ele sempre foi uma pessoa que buscava o aperfeiçoamento de tudo que ele trabalhava. E ele sempre foi um pai assim, exigente, mas ao mesmo tempo carinhoso, e nos deu o fundamental, que é estudo a todos os filhos, e infelizmente ele já se foi há 17 anos e deixa saudades, isso posso lhe afirmar, Ivan. Muito bem, este é o empresário Horst Gitz, ele também exerce uma liderança na comunidade. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos. A JMV